A inteligência artificial está revolucionando tudo, isso é um fato. Mas você sabe como ela pode te ajudar ou atrapalhar no mundo dos infoprodutos? Bom, se você não faz ideia de como aplicar a IA para te ajudar na construção do seu negócio digital, fica aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar algumas possibilidades que você tem na utilização de inteligência artificial na construção do seu produto. Mas eu vou dar um apanhadão geral aqui nas principais possibilidades que você tem para utilizar IA. Eu não vou entrar a fundo em como utilizar cada uma delas, não é um tutorial aqui. Então o objetivo aqui desse vídeo é te mostrar como você pode utilizar IA, quais as possibilidades que você tem para começar de uma forma melhor. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu dei uma leve enlouquecida com esse assunto, com inteligência artificial. Porque esses dias eu estava assistindo um podcast sobre IA aplicada a negócios. Para entender as opções, para entender como as pessoas estão utilizando atualmente, eu acho legal entender e estar por dentro dessas coisas. Mas eu vi que o buraco é muito mais embaixo, que tem muita aplicação para IA, que a IA consegue fazer muita coisa. E eu comecei a pensar nas possibilidades, nas várias aplicações que a IA tem no mundo dos infoprodutos, mas não só neles. E o resultado disso foi que eu não funcionei o resto do dia, eu paralisei. Fiquei pensando demais, e aí já veio aquele pensamento meio apocalíptico de que a IA vai fazer muita coisa e agora o que eu vou fazer, já que a IA vai fazer tudo, e enfim, eu não prestei mais o resto do dia. Mas depois disso eu fiquei pensando como que a IA pode transformar o mercado de produtos digitais. Qual vai ser o futuro desse mercado com a utilização da inteligência artificial? E eu cheguei a uma conclusão, mas primeiro eu vou te mostrar como aplicar a IA no seu projeto e no fim do vídeo eu falo a conclusão que eu cheguei. Bom, a IA ela pode ser utilizada para fazer muita coisa, mas para não dispersar o foco aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre os principais tópicos que ela pode ser utilizada principalmente no início da jornada de um infoprodutor e nos tópicos que ela pode mais gerar resultado para você também. Então, primeiro é na construção de um produto digital, na análise de métricas, na produção de conteúdo e dentro do seu produto também. Então são esses 4 tópicos principais que eu vou abordar com a utilização de IA aqui nesse vídeo. Como você pode utilizar a IA na concepção do produto digital? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer na concepção do seu produto é uma pesquisa de mercado, entender quais são os seus concorrentes, quem é o seu público, se você tem realmente uma demanda para construir um produto, se não tem, por aí vai. E uma ferramenta que pode otimizar bastante o seu tempo na pesquisa de mercado é o ChatGPT com a função de Deep Research, ou de executar investigação em português. Ele basicamente vai vasculhar toda a internet procurando o que você pediu, de trazer uma pesquisa bem detalhada, com as fontes e uma análise bem aprofundada daquilo que você pediu. Inclusive eu já fiz um vídeo onde eu utilizo essa função para fazer pesquisa de mercado, que é esse vídeo aqui. Se você quiser ver, é só clicar ali, assistir esse vídeo, ver como que eu utilizo ele para isso e também o resultado que ele gerou, que eu particularmente não conseguiria ter gerado nem com vários dias de trabalho. Ainda na concepção do produto, você pode utilizar a IA para te ajudar no mapeamento do seu público. Depois que você já validou e entendeu que tem realmente um mercado para você atuar nele, que vale a pena construir um produto, você tem que entender para quem você vai destinar esse produto, quem é o seu público. E o ChatGPT pode te ajudar nisso, na construção de personas, do avatar do seu público, mapeamento de dores, de desejos, de dúvidas desse público e por aí vai. Isso tudo vai te ajudar no desenvolvimento do seu produto, na definição de uma promessa principal para ele, na copy da sua página, dos anúncios, de vídeos que você fizer e por aí vai. E aí a ferramenta de IA pode ser a que você preferir, ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini do Google ou outra que você acha legal. Mas tente essas que eu falei que são as maiores, as mais famosas e na maioria das vezes as melhores também. Você também pode utilizar a inteligência artificial para análise de métricas. Como eu falei, as IAs podem te ajudar bastante a analisar as métricas, a entender o que esses dados dizem e também te ajudar a tomar decisões com base nesses dados. Uma das coisas que eu recomendo fazer e que eu fiz é utilizar para analisar as métricas do tráfego pago, para entender se as métricas que você tem atualmente são boas, como melhorar elas, quais decisões tomar, qual orçamento diminuir ou aumentar e por aí vai. Para isso eu utilizei o ChatGPT como um gestor de tráfego, um auxiliar pelo menos. Então aqui mostrando rapidinho meu chat com o meu gestor de tráfego. Eu mandei aqui a planilha, mandei aqui o prompt e tudo mais, expliquei o que tinha na planilha e aqui ele mandou, ó, resumo rápido do cenário, mandou a campanha, a análise do conjunto de anúncio, falando o anúncio que teve maior desempenho, um que teve o CTR ok e CPC aceitável e outro com maior gasto e o maior CPC, e aqui ele dá todos os dados. E a interpretação desses dados também, pausar, reduzir o orçamento de um, revisar o outro, manter o outro porque está muito bom. E aí também planos de ação, sugestão para os próximos passos. É claro que aí você vai ter que ter olhar crítico também. Não é simplesmente aceitar tudo, abaixar a cabeça e fazer. Não. Entenda se faz sentido, questione as análises dele, as sugestões dele, e aí sim tome decisões com base nisso. Mas
pode te ajudar bastante, otimizar bastante o seu tempo se você fizer isso e utilizar o ChatGPT como um analisador de dados. Não só o ChatGPT e outras IAs também. Estou falando aqui o ChatGPT porque eu utilizei, mas você pode utilizar outras IAs. E não precisam ser métricas somente do tráfego pago, pode ser de tudo. O ideal é que sejam todas as métricas, tanto do seu perfil do Instagram, do YouTube, da página de vendas, da sua VSL e outras métricas. Assim você consegue ter mais clareza do que está acontecendo em tudo e também priorizar suas ações, aonde que precisa de um ajuste, aonde que é o problema mais urgente que eu preciso solucionar, aonde que está o erro, está na minha página, está no vídeo de vendas, está no anúncio, está no tráfego, aonde que está. Então ter um chat ou vários chats com as suas principais métricas pode te dar mais clareza sobre para onde ir e quais decisões e ações tomar. Você também pode utilizar a IA para produção de conteúdo. Uma das funções mais legais que eu acho que não tem melhor desempenho, mas já funciona, é a geração de conteúdos com avatar. Ou seja, você cria como se fosse um clone seu para fazer conteúdo por você enquanto você está na praia de perna pro ar. Claro que não é exatamente assim, mas atualmente já dá para criar um clone que pode fazer alguns conteúdos por você e isso pode otimizar bastante seu tempo. Existem várias que fazem isso e uma delas, uma das melhores atualmente, é a HeyGen. Um exemplo que eu quero trazer aqui é esse conteúdo do Danilo Gatto. Ele é um cara que fala de IA e ele, como bom professor, também utiliza o que ensina. Então esse conteúdo aqui, ele não fala, mas é gerado por IA e dá pra ver que é gerado, você vai ver que é. Mas ainda assim é muito bom, o áudio e a imagem são bons e com certeza enganam bastante gente. Tanto é que aqui nos comentários ninguém tá falando que é IA ou coisa assim. Ó, aqui tem um falando, ó. Mas enfim, a maioria das pessoas acaba não percebendo e passa batido, principalmente porque a tela tá dividida ali, né? Vamos ver aqui como é que é esse conteúdo, ó. Podem estar vazando pelo ChatGPT. Se você ou seus funcionários usam essa ferramenta, é muito importante ver esse vídeo, porque eu vou ensinar uma forma sensacional de resolver. Talvez você não saiba, mas o ChatGPT funciona na nuvem, então toda mensagem e arquivo Dá pra ver que a boca e o áudio não estão muito bem sincronizados e também a movimentação acaba não encaixando muito bem no que ele está falando, mas ainda assim é bem real. que você manda para ele são enviados para os servidores da OpenAI. Isso pode ser muito perigoso para dados muito sigilosos. Vou ensinar para vocês duas formas de resolver. Uma mais fácil, mas não tão segura, e outra que resolve 100%. A primeira forma de solucionar é acessar as configurações, controlar dados e desmarcar a opção de melhorar o modelo para todos. Isso faz... Enfim, então dá pra ver que poucas coisas, poucos detalhes que fazem perceber que é gerado por IA, mas ainda assim é um bom vídeo, é uma boa função para IA, pode te ajudar muito na produção de conteúdo, para você poder focar em outras coisas, né? Então, muito bom. Ainda na produção de conteúdo, você pode utilizar a IA para te ajudar a gerar roteiros de vídeos, fazer calendário editorial, ou seja, fazer o cronograma dos seus vídeos, das suas postagens das redes sociais, do Instagram, do YouTube e outras redes, definir quais posts postar, quando, horário e por aí vai. E também para edição de vídeo tem algumas ferramentas que já funcionam legal, que cortam automaticamente, que fazem cortes de vídeo também, que pegam um vídeo grande e fazem vários cortes para você postar nas redes de corte. E também tem outra IA que ajuda bastante na produção de conteúdo e pode deixar seus conteúdos com uma qualidade melhor e também gerar conteúdos com mais criatividade, que é o VO3. É uma IA geradora de vídeos da Google. E aí você pode utilizar para fazer conteúdo para as redes sociais e também para anúncios, principalmente para atingir um público frio que não te conhece. E o exemplo de uma pessoa que fez isso é o Leandro Ladeira. Ele tem um curso de marketing digital e olha só o que ele fez. Olha só. Eu preciso vender. Meu Deus, ele tá falando. É que eu fiz o VTSD durante a gestação. Quem nasce preparado, vende antes de chorar. E está tão limpo. Funil, leads, ladeira, perpétuo. Tem gente que já nasce com visão de negócio. O negócio digital vai dominar o mundo, meu caro doutor. Esse bebê sabe do que tá falando. Queria que ele fosse meu pai. Quem vai vender todo santo dia? Você vai. O papai vai. A mamãe vai. Vamos vender juntos, todo santo. Dia, esperava o quê? Um Gugu Dadá? Fala a verdade, é genial ou não é esse conteúdo? Porra, em nenhum momento ele apareceu no anúncio, mas mesmo assim é um anúncio que foi feito para vender o produto dele. É uma bela aplicação do VO3 para geração de vídeos. E assim você consegue gerar mais anúncios, mais criativos, muitas vezes sem ter o esforço que teria gerando anúncio do zero sem IA. Com isso que eu falei até agora, você já consegue aplicar, economizar muito mais tempo, fazer escolhas melhores e ter resultado muito mais rápido. Mas ainda tem um quarto tópico que pode te ajudar bastante no início, mas também depois que você começar, que é a utilização de IA dentro do seu produto. Uma coisa que você pode fazer no seu produto
é criar agentes de inteligência artificial para que os seus alunos utilizem, para que os seus clientes utilizem. E devem ser agentes que facilitam a implementação do que você ensina. Então é basicamente uma IA treinada por você, com o que você sabe, de acordo com o seu método, para ajudar os seus alunos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um programa de emagrecimento. Você pode criar um agente que faz um cronograma de alimentação para a pessoa, ou que dá várias receitas saudáveis e gostosas e saborosas, de acordo com umas variáveis, como peso, altura, o objetivo que ela tem, por aí vai. Assim ela pode montar um plano personalizado de forma automática e assim ajudar o seu aluno, ajudar a sua cliente a aplicar aquilo que você ensina, porque entre entrar num programa de emagrecimento e emagrecer tem um abismo gigante, mas tendo um agente que vai te ajudar a implementar isso, que vai te ajudar a cozinhar melhor, a ter melhores ideias de receita, a reduzir esse abismo para você chegar no objetivo que é emagrecer, é muito melhor e facilita bastante essa trajetória. Então ter agentes podem ajudar bastante os seus alunos a terem resultado. Além disso, você pode ter agentes de IA para suporte, tanto para tirar dúvidas de alunos, pessoas que já compraram o seu produto, e também de pessoas que ainda não compraram e que gostariam de comprar. E por fim, agentes de vendas, agentes de IA que vão realizar vendas por você. Então eles podem pegar aquelas pessoas que têm dúvidas e que ainda não compraram o seu produto e tentar vender, ou pessoas que deixaram os dados com você, mas não compraram e chamar elas para tentar vender também. Enfim, as possibilidades são várias. E o melhor de tudo é que esses seus agentes, eles não trabalham das 8 às 5 da tarde, eles trabalham a todo momento. Então se alguma pessoa mandar mensagem às 3 da manhã ou às 10 da manhã, eles vão responder, vão dar suporte ou tentar vender para essa pessoa igual. E isso é muito importante, principalmente o de suporte e o de vendas, porque você pode aproveitar o momento que a pessoa está mais empolgada, o momento que ela mais tem desejo para comprar o seu produto, já sanar uma possível objeção que ela tem e aí sim permitir que ela compre. Porque imagina, eu tenho contato com o seu produto hoje à noite, às 8 da noite, mas eu tenho uma dúvida que me faz não comprar o produto, então eu mando mensagem para você tirando essa dúvida. Mas como o seu time de vendas trabalha só das 8 às 6 da tarde, por exemplo, vamos responder só no outro dia de manhã. No outro dia eu já dormi, já acordei, talvez eu até tenha esquecido do seu produto e eu já nem quero comprar mais, ou meu desejo não é tão grande quanto ontem à noite. Mas agora se tivesse um agente de IA que tirasse as minhas dúvidas e também resolvesse alguma possível objeção, seria muito provável que eu tivesse comprado logo quando eu mandei a mensagem, logo depois de ter minha dúvida ou minha objeção sanada. Então é muito importante que tenha isso para otimizar ainda mais os resultados que você tem. Bom, essas são as principais aplicações que você pode fazer com inteligência artificial para o seu produto, para construir o seu negócio digital, mas também para manter ele ao longo do caminho. Como eu falei, existem muitas outras possibilidades para você utilizar a inteligência artificial no seu projeto, mas essas, na minha visão, são as principais e as que podem te entregar mais resultado, principalmente agora no início. E qual a conclusão que eu cheguei depois de paralisar pensando nas possibilidades e no pensamento apocalíptico com o IA? O que eu concluí? A evolução da tecnologia com as inteligências artificiais é uma onda onde você pode tanto surfar e se aproveitar dela, quanto se afogar, tomar um caldo. Então quem usar vai se beneficiar e quem não usar vai ficar para trás. Então eu vejo o seguinte: é muito importante, primeiro, utilizar a IA para te ajudar nas tarefas do dia a dia, como eu falei aqui, na otimização dessas coisas, mas isso tá meio óbvio atualmente, tá meio claro para todo mundo. Mas uma coisa que muita gente não tá fazendo, que eu vejo que é uma tendência, é a utilização de IA dentro dos produtos, como eu falei, para ajudar as pessoas, para ajudar os clientes a aplicarem e terem mais resultado, com mais facilidade e mais rapidez. E se você disponibiliza uma IA para o seu aluno que vai ajudar ele a ter mais resultado, mais rápido, com mais facilidade, o que isso vai gerar? Vai gerar mais depoimentos, que vão gerar mais vendas e que vão gerar mais lucro para o seu projeto. Tudo porque você implementou IA no seu produto. Não só utilizou para ser gestor de tráfego, para produzir conteúdo, mas também para gerar resultado para o seu aluno. Então acho que em breve grande parte dos produtores digitais vão utilizar a IA para gerar mais resultado para os seus alunos, vão ter uma IA lá para auxiliar na aplicação do que eles ensinam e assim gerar mais resultado. Mas enquanto isso não chega, ainda é um diferencial. E é uma baita de uma onda para você surfar até isso acabar, até não ser mais um diferencial. Então, resumindo, eu acho que a IA vai ajudar os infoprodutores a entregar mais resultado para os seus alunos de uma forma mais rápida, mais barata e com bem menos esforço. Mas a IA não deve tirar o papel do professor, não deve te substituir enquanto professor, enquanto alguém que ensina os seus alunos. Mas sim, ela deve otimizar o seu trabalho e também a vida dos seus alunos para que você tenha mais tempo
para focar no que realmente gera mais resultado, para focar em outras coisas. Então não utilizar IA é um baita erro, mas também utilizar do jeito errado não é nem de perto um acerto. E de nada adianta você utilizar IA para fazer tudo isso, produção de conteúdo, análise de métricas, vender para você, se o seu produto é genérico, se o seu produto é igual ao de todo mundo. Por isso, mesmo em um mercado saturado, em um nicho que tem muito concorrente, você tem que ter um produto único e saber como construir ele. E para te ajudar a fazer isso, eu fiz esse vídeo aqui, onde você vai aprender como criar um produto, ter destaque mesmo em um nicho que tem muita gente que você acha que não dá mais para crescer. Então clica aqui, assiste esse vídeo e cria um produto único e, melhor ainda, utiliza IA para potencializar os seus resultados.